professora Cícera Santos e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula, certo? Hoje iremos ver variedades linguísticas. Variedades linguísticas. Variação linguística é a capacidade que a língua tem de se modificar e se adaptar com alguns componentes. No decorrer desse vídeo, nós iremos ver quais são esses componentes. Primeiro, o primeiro componente, a variação histórica. Ela sofre alterações com o tempo. Por exemplo, antes era usado vós, mercê, que hoje é usado o você. Outro exemplo, poucos anos atrás era usado freste, algumas pessoas falavam freste, outros falavam paquera, e atualmente é conhecido por crush. Eu creio que a maioria de vocês já sabe o que é crush, né? Então vamos lá conhecer a próxima. Regional. Palavras distintas, faladas em diferentes regiões, mas que possuem o mesmo significado. Ou seja, algumas regiões, elas têm um vocabulário diferente, um dialeto diferente. E o que causa isso? Isso varia de região por região. Por exemplo, algumas regiões, a mandioca ela é conhecida por aipim, macaxeira. Isso varia dependendo da região, mas que tem o mesmo significado, é o mesmo item. E outro exemplo é a famosa quentinha. Para alguns conhecem como marmitex, outros conhecem como prato feito, outros conhecem como prato executivo, certo? Varia dependendo da região. A social. A variação social, ela envolve o grau de escolaridade, a classe social, o sexo e grupos sociais. Quando eu digo grau de escolaridade, uma pessoa que estudou, que tem um nível de escolaridade, que estudou uma série maior do que uma pessoa que nunca teve esse acesso, essa facilidade e conhecimento que uma pessoa que estudou, é diferente a forma de falar, certo? Mas que não existe forma certa e forma errada de falar, desde que haja comunicação, mas é possível você perceber no dia a dia que essa forma de falar entre uma pessoa que tem um grau de escolaridade maior e uma que tem menor, você percebe essa diferença. A classe social. A classe social é uma pessoa, a classe média, a classe alta, ela tem uma forma de certa forma de falar diferente do que a classe baixa. Dá para perceber isso no cotidiano, no dia a dia, no decorrer, quando você conhece algumas pessoas, você percebe essa diferença. O sexo, por exemplo, um homem tem um vocabulário dele e a mulher tem um vocabulário dela, certo? Entre as conversas entre eles. Um homem conversando com um homem, você percebe que eles têm um vocabulário próprio. E as mulheres também, certo? Isso varia. Grupos sociais. Um grupo de amigos, os funkeiros, certo? Eles têm uma forma de falar do que um advogado. Um advogado, por exemplo, ele não tem o mesmo vocabulário do que um funkeiro, do que um skatista. Eles têm um vocabulário diferente. Para muitos, alguns conhecem, outros não, dependendo da sua área, certo? Por exemplo, um matemático, ele tem um vocabulário diferente de um professor de português. Um médico, eles têm um vocabulário diferente de um advogado, de um escrivão, certo, gente? É possível você perceber isso no dia a dia. Outra forma, variação estilística. O que seria a variação estilística? Situações mais ou menos formais na comunicação. Quando eu digo mais ou menos formais, é a forma com quem você fala. Por exemplo, você está falando com o interlocutor. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui nesse exato momento. Eu tenho uma forma de falar com vocês e tenho uma forma de falar com a minha família, com meus amigos mais íntimos. Eu não uso o mesmo vocabulário, as mesmas conversas, certo? De uma forma mais formal, falando diretamente com vocês de uma forma mais formal. Já com a minha família, eu falo de uma forma menos formal. Então, a variação estilística é exatamente isso. Dependendo da situação com quem você fala, dependendo do interlocutor com quem você está falando naquele exato momento. Por exemplo, se você vai fazer uma entrevista de emprego, você não vai falar da mesma forma como você fala com seus colegas,
com seus amigos, com sua família, você vai procurar falar de uma forma mais formal, certo, gente? Lembrando que essas aí são algumas das variações linguísticas, certo? Mas que não existe forma certa ou errada de falar. Já dizia isso Max Wagner. Ele falava isso, que não existe uma forma certa ou errada de falar. Desde que haja comunicação, mas é claro, é notório que a variação linguística, ela existe e varia por região, histórica, social, estilística, como os acabamos de ver. O português brasileiro. Então, como que surgiu o português brasileiro? Vocês já pararam para pensar? Será que nós sempre falamos português? Ou não? De onde surgiu o português? Como foi que as primeiras pessoas começaram a falar o português? Então, gente, os portugueses, eles chegaram no Brasil em torno de 1500. Eles precisavam se comunicar. E os povos que eles encontraram no Brasil não falavam as mesmas línguas. Ou seja, para que houvesse uma comunicação, eles tiveram que se adaptar. Ou seja, muitas interferências, muitas influências tiveram para que até hoje o nosso português brasileiro seja o que ele é. O português é considerado uma língua difícil de falar, há várias variações, formas de escrita, formas de pronúncia diferente, certo? Então, o português, ele pode se dizer que ele é parecido, se não igual ao português de Portugal. Porém, ambos têm as suas peculiaridades. Porque tanto na escrita quanto na pronúncia. Você percebe isso, que o português do Brasil é diferente do português de Portugal, mas que há uma semelhança. Mas é preciso deixar claro que ambos têm as suas peculiaridades, certo? E por algum tempo, o português falado no Brasil foi o Tupi-Guarani, trazido pelos índios, certo, gente? Vocês conheceram um pouco do português, como surgiu o português no Brasil, certo? Vocês podem aprofundar mais seus conhecimentos através de pesquisa, porque aqui foi apenas um breve relatozinho para vocês ficarem por dentro do conteúdo. Então, como vocês podem perceber, por isso tudo surgiu muitas formas de falar, dependendo da região. Tem vários dialetos, vários vocábulos, que varia dependendo de algumas regiões. Por exemplo, quem mora no sul, quem mora em São Paulo, os cariocas, eles têm uma forma diferente de falar. Tem um sotaque diferente, tem palavras diferentes que algumas pessoas não conhecem. Por exemplo, essas aqui, ó. Eu tô brocado. Você já ouviu falar isso? Brocado. Minha irmã é algo do Nordeste. Minha irmã. Certo? E a outra, aziei. Eu confesso que eu não conhecia essa. Aziei. Então, vamos lá para a próxima. Afs. Afs é uma linguagem típica do WhatsApp. Afs. Putz, alguns de vocês conhecem. Eu? Ora, meu. Uau, né? Mano, velho. Ô, louco. Mano do céu. E a outra? Vê se pode. Vê se pode. Vê se pode, as pessoas costumam falar muito isso, principalmente aqui no Nordeste. Pirei. Essas linguagens aqui, só algumas delas são mais usadas no WhatsApp. E essas aqui que eu citei, putz, né, dentre elas, hahaha, que já vem do inglês, não é verdade, gente? E vamos lá. A próxima aqui, biscoito. Biscoito e bolacha. O que vocês acham? É a mesma coisa ou não? Vocês consideram o biscoito quadrado e a bolacha redonda? Então, aí vai depender da sua concepção, né? Mas ambos são biscoitos, não é verdade? Então, isso varia dependendo de cada região. O ai. O ai, ele é específico da região mineira, certo? Como foi que surgiu o ai? Na verdade, o ai, ele veio da língua inglesa. Que, na verdade, o ai em inglês significa por quê. Por que a língua sofre variações?
Então, gente, essa pergunta eu espero que alguns de vocês já saibam responder, pelo fato de a gente ter visto ela, conhecido um pouco no decorrer desse vídeo, certo? Então, por que a língua sofre variações? Gente, a língua ela é um instrumento meio comunicativo vivo. Dessa forma, ela sofre variações com o tempo, de acordo com a tecnologia, com a situação, com o grau de escolaridade, com a região em que você vive, ou que determinadas pessoas têm aquela convivência, certo? Varia dependendo de cada região. Por isso, então, a língua sofre várias modificações no decorrer do tempo. E com certeza ainda terá muitas modificações, pois a língua se adapta aos meios, aos ambientes, à tecnologia, certo? Mas, para deixar claro, não existe forma certa ou errada de falar, desde que haja comunicação, certo? A partir do momento em que você tem um preconceito, uma forma, um certo desprezo com alguém que fala diferente, ali já é a prática do preconceito linguístico, algo que não pode acontecer. Então, gente, existe sim uma forma padrão de escrever. Quando você vai fazer uma redação, por exemplo, você não pode usar o seu vocabulário, escrever de forma errada, como vocês costumam escrever nas redes sociais. Você tem que procurar uma norma padrão para escrever, uma norma padrão de escrita. Existe essa norma padrão para escrever, mas para falar não existe, certo, gente? Então, bem, essa foi a nossa aula sobre variedades linguísticas. Espero que vocês tenham conseguido identificar, ver algumas situações que vocês conhecem no cotidiano e saber um pouco mais sobre a variação linguística, como que ela acontece e de que forma em que ela vai se modificando no decorrer do tempo. Então, o meu muito obrigada e até a próxima aula, ok, gente?